Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique, estamos aqui hoje para falar sobre Pica Pica, da GG, jogos de mesa, que eu trouxe lá de Buenos Aires, Argentina, e aqui vamos falar sobre esse jogo muito divertido. Vamos lá? Este é um jogo de 1 a 6 jogadores, mais ou menos de 20 a 30 minutos, 10 anos ou mais. Este é um jogo criado por Juan Agustín Maiolino e Ari Morita. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, bota a caixinha pra cá. E você tem, cada jogador vai ter esse baralhinho aqui, vai ter um número de cartas específico, onde eles vão ter, o jogador vai tentar, ao final do jogo, ter o menor número de pontos na partida. O jogo termina quando o deck de compra acabar. Quando isso acontecer, aí os jogadores jogam mais uma rodada e aí o jogo termina. Primeiramente, nós embaralhamos as 80 cartas, depois separamos, entregamos 3 cartas para cada jogador. Estou fazendo uma jogada com uma simulação em 3 jogadores. Na sua vez, cada jogador pode jogar uma ou duas cartas das que tem na mão. No caso, eu tenho essas 3 cartas aqui. A pimentinha com esse círculo, daqui a pouco explico. A verdinha e essa aqui. Então, começa assim. O primeiro jogador tem essas 3 cartas, no meu caso sou eu, e eu posso jogar uma ou duas cartas na mesa. Daqui a pouco eu explico o que cada uma faz. Então, eu vou tentar jogar uma aqui. Eu vou jogar essa verdinha aqui no meio da mesa. Escolhi não jogar duas, apenas uma. Depois disso, aí cada jogador vai colocando as outras. Por exemplo, o outro jogador colocou esta aqui. O outro jogador decidiu colocar essa aqui. Mas o que acontece? Daí, os jogadores vão colocando as suas cartas. Essa aqui. Aí o outro jogador bota aqui também. Minha vez. O que acontece? Vão colocando as cartas. Em algum momento, quando tiver 4 cartas da mesma cor ou 4 cartas do mesmo número, quando acontecer isso, o jogador que colocou a 4ª carta, que é da mesma cor ou do mesmo número, ele vai ter que pegar todas as cartas daquela cor ou do mesmo número para si. Ou seja, quem botou vai ter que pegar essas 4 aqui, né, e colocar no seu maço de jogo, nas suas cartas de ponto negativo. Quando isso acontece, ele vai olhar sua mão e vai pegar as cartas e vai colocar elas da mesma cor em diferentes colunas, por exemplo, assim. Ok? Ele vai botando assim. Pode ser que em algum momento do jogo fique assim. Depois de algumas rodadas, você vai notar que a minha coluna, eu já levei bomba várias vezes e acabei ficando com essas cartas assim. Tudo isso aqui vai virar ponto negativo praticamente. No final da vez do jogador, no caso a minha, eu tinha jogado, já rodou algumas rodadas, e eu fiquei só com, eu decidi jogar 2 cartas, então eu fiquei só com uma, então é apenas repor a mão até ter 3 de novo, ok? Perdão, até ter 3 de novo. E aí passa o turno pro próximo jogador. O outro jogador, ele vai colocar outra carta, né? E ele ele ficou com 2, repõe a mão dele. O outro jogador, ele vai aqui colocar uma carta, e aí vai colocar 2, ele repõe a mão, e assim por diante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nos tipos de carta que esse jogo tem. São cartas bem divertidas. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos as cartas verdes, que é a carta picante comum, né? Tem as roxas picantes também, as vermelhas picantes. Basicamente tem as amarelinhas picantes, tá? Isso aqui basicamente são os números ou cores que você tem que levar em consideração, né? Deixa eu botar aqui mais perto. Essas cartas são de 1 a 4. Depois nós temos a versão quente, que são essas cartas que tem esse círculo aqui, né? Ela tem também, da mesma forma, tem as 4 cores, as 4 cores do jogo. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que isso envolve. O diabinho, ele representa todos os números, ou seja, ele vale para como uma 4ª carta ou uma terceira. É um wild card, né? Ele combina com qualquer outro dos números que estiverem na mesa.
O saleiro já é outra carta, é o tipo de carta. Ela combina não com os números, mas com qualquer cor. Ou seja, se tiver 3 amarelos e essa entrar, o jogador que colocou ela vai ter que comprar todas as cartas. Esse aqui é com os números. Essa carta aqui, que é o A Lixeirinha, se eu jogar essa carta aqui, eu vou pegar todas as verdes e colocar fora do jogo, embaixo da verde. Ela limpa, certo? Da mesma forma, se eu jogar essa aqui, vai limpar as roxas. Se eu jogar esta amarela aqui, eu vou pegar todas essas amarelas aqui, colocar embaixo dela e ela fica numa lixeirinha fora. Ou seja, elas limpam. Da mesma forma tem o vermelho. Da mesma forma, se eu jogar essa aqui, que vale para todas as cores, todas elas, de todas as cores, são tiradas do jogo. Agora vamos também umas cartas bem divertidas, que para mim são as muito legais. E às vezes quando acontecem, e acontecem no momento certo, você morre de rir. Que são as cartas de garfinho com a pimenta. Tem em todas as cores. Deixa eu ver aqui. Tem amarela, tem todas as 4 cores. E como é que funciona? Como é que funciona essa carta? Vamos fazer de conta que eu vou jogar essa carta aqui e ela vai ser a 4ª carta da cor, certo? O que vai acontecer? Essas cartas vão ser colocadas e vão ser entregues ao jogador. Então essas cartas que eu peguei vão para o jogador da esquerda, ou seja, essa carta aqui vou passar para este jogador aqui. Então todas essas cartas vão ficar na mão dele. Mas aí tem uma pegadinha. E qual é a pegadinha? Lembra que eu joguei essas cartas aqui? Ele foi para qual jogador? Da esquerda. Eu joguei, essas cartas vão todas pontuar negativamente para o jogador da esquerda. Só que o jogador da esquerda tinha uma carta de defesa, que é outro garfinho. Esse garfinho não importa a cor, porque ele pode ser utilizado como defesa. O que ele faz? Ele joga na mesa, então todas essas cartas que estão aqui vão para o outro jogador da esquerda. Só que aí tem um problema. O jogador da esquerda também tem esse garfinho, e esse garfinho então volta para quem jogador, o jogador que jogou as cartas inicialmente, que estamos jogando em 3, ou seja, eu. Então eu tomei essa. Então essas cartas vão colocar conforme eu tinha explicado anteriormente, certo? Então o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Ou seja, essas cartas de garfinho, elas vão passando. Se o jogador tiver a carta de defesa, ele pode jogar, e aí vai passando até quem, e vai estourar na mão de quem não tiver essa carta. O único porém é que você, como só tem 3 cartas na mão, se você jogou essa carta fora da sua vez, ganhando a sua vez, e jogou como defesa, você vai começar na próxima rodada com uma carta a menos. Agora eu vou botar para vocês como é que funciona a contagem a pontuação das cartas, ok? Vou montar aqui para vocês verem. Primeiramente, nós vamos contabilizar cada carta de picante, as comuns. Picante, diabinho, se tiver, e número, tá bom? Então, garfinho. Se por acaso tiver o diabinho, você também pontua, ok? Por exemplo, aqui você vai contabilizar as cartas comuns, a diabinho e a simples. Estas aqui ainda não, tá bom? Você vai somar. Então você somou já essas pontuações aqui, ok? Todas essas aqui. E aí você vai somar 2 pontos para cada picante dessas aqui, dessas quentes, certo? 2 pontos por cada uma. Daí o jogador que tiver menos cartas no seu tabuleiro vai diminuir 10 pontos, por exemplo, aqui. Agora, os jogadores que tiverem a maioria de uma cor ele vai diminuir o número de pontos, e não importa os números da carta, mas sim a quantidade de cartas que você tem. Ele vai diminuir esse número de pontos. Só que, se ele tiver vários iguais, ele vai ter que escolher só um. Ou seja, se eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 aqui, eu tenho que escolher uma delas para ser a que eu vai pontuar menos. Agora, o que acontece se tiver empate no número de benefícios de cor? Ninguém leva o resultado desse ponto. Então o que acontece? Vai ganhar o jogador que tiver, depois que você contabilizar toda a soma, a diminuição de cartas que tiver maior ou menor,
você vai somar tudo, diminuir, e aí quem tiver menos pontos é o que ganha o jogo. É um jogo bem simples de jogar. A única coisa que eu achei um pouco confusa é a contabilização dos pontos no final, mas depois que você joga umas 2 ou 3 partidas, você já está acostumado com o jogo. É um jogo muito legal e uma boa alternativa a outros jogos de cartas que já tem aqui no Brasil. É uma pena que esse jogo não tenha saído no Brasil, porque eu acho que faria um ótimo sucesso. Depois dá uma olhadinha no bate-papo com um dos autores, né, o Ariel Morita, que é o criador, é o dono da empresa, né? E ele é designer também, tem aqui no canal. E caso vocês queiram entrar em contato para conseguir esse jogo, tem o link na descrição. Um abraço a todos, deixa seu joinha. Você quer ver mais outros jogos que são mais raros, que não tem no Brasil? Então clica aqui embaixo, deixa seu joinha, comenta aí embaixo e um abraço.